Quando 10 espias retornaram da Terra Prometida com o relatório, não falaram sobre cidades férteis, não falaram sobre colheitas abundantes, não falaram sobre a promessa de Deus sendo verdadeira. Ao invés disso, apenas uma coisa ocupava suas mentes: o terror dos gigantes. Eles disseram ao povo que viram anaquitas, seres tão altos que os hebreus pareciam gafanhotos ao lado deles. Mas espera, se estes gigantes eram tão devastadoramente poderosos, por que podiam ser derrotados? Porque um homem de 85 anos conseguiu expulsá-los. E mais importante, de onde realmente vieram? Qual é a origem oculta dos anaquitas? Porque o nome deles significava literalmente pescoço comprido. E qual foi o verdadeiro segredo de sua queda? Permaneça conosco, porque a resposta está enraizada em uma genealogia que conecta Nefilim antediluvianos, guerreiros perdidos de Canaã, e um legado que ecoaria até o confronto de Davi com Golias. Isto é, Canal Sombra. A história dos anaquitas não começa em Canaã. Começa muito antes, em uma genealogia perdida, em uma linhagem que atravessa milênios. O nome Anaquita vem do hebraico e significa literalmente pescoço comprido ou aqueles com colares longos. Mas isto não era uma descrição de moda, era uma descrição de estatura, de altura impossível, de proporções que desafiavam a fisiologia comum. Segundo a Bíblia, os anaquitas eram descendentes dos Nefilim. Os Nefilim eram aqueles seres mencionados em Gênesis 6:4, criaturas nascidas da união entre filhos de Deus, descendentes de Sete, fiéis ao Senhor, e mulheres, descendentes de Caim, rebeldes. Eram seres híbridos, não totalmente humanos, não totalmente divinos, simplesmente impossíveis. Quando o dilúvio veio, Deus destruiu quase toda a vida na terra. Mas, e isto é crítico, nem todos os Nefilim foram destruídos. Alguns sobreviveram. Alguns descendentes continuaram existindo pós-dilúvio. E os anaquitas, eles eram os últimos ecos dessa linhagem antiga e maldita. Anak era o patriarca anaquita. Era filho de Arbá. Arbá, por sua vez, era o fundador de Hebrom, a cidade que se tornaria sinônimo de poder anaquita. Quando Caleb recebeu Hebrom como herança, ele não estava recebendo apenas uma cidade, estava recebendo o coração do império gigante. Anak teve 3 filhos, Sesai, Aimã e Talmai. Estes não eram filhos ordinários, eram guerreiros lendários. Eram os 3 pilares de força que mantinham Canaã sob domínio anaquita. Quando os espias de Moisés chegaram a Hebrom, foi lá que eles viram estes 3 gigantes, vivos, respirando, impossíveis na sua enormidade. A descrição que os espias deram era puro terror. Também vimos ali os Nefilins, os descendentes de Anak. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos aos seus olhos. Isto não era exagero poético, era observação clínica. Os anaquitas não eram apenas mais altos, eram proporcionalmente mais altos, mais fortes, mais aterrorizantes. Estudiosos estimam que os anaquitas possuíam altura aproximadamente de 2,27 metros. Mas isto era apenas a altura. A verdadeira ameaça estava na força, em guerreiros que podiam erguer lanças como troncos de árvore, que podiam destruir fortificações com seus punhos, que podiam aterrorizar nações inteiras com sua mera presença. Os anaquitas não eram errantes, eram estabelecidos. Tinham cidades, tinham fortificações, tinham um império sólido em Canaã. O território deles estava concentrado nas montanhas de Judá, regiões elevadas, defensáveis, estratégicas. Hebrom era o coração, mas não era a única fortaleza. Os anaquitas também controlavam Debir, também chamado Kiriat Sefer, cidade dos livros, e Anabe. Estas não eram cidades pequenas. Eram centros de poder, lugares onde a autoridade anaquita era absoluta. Quando Josué conquistou Canaã, o texto bíblico é explícito. Naquela época, Josué eliminou os anaquins dos montes de Hebrom, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel.
Josué exterminou-os completamente, assim como suas cidades. Isto não foi uma briga rápida, foi uma campanha de aniquilação, um apagamento sistemático do Império Anaquita. Mas aqui está o detalhe crucial. Nem todos foram destruídos. O texto continua. Assim, pois, nenhum dos anaquins foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Isto significa que os sobreviventes fugiram para terras filisteias, e foi lá, em Gaza, Gate e Asdod, que a linhagem anaquita persistiu, que ecoaria pelo tempo, até gerar um inimigo final, Golias. Agora vem a verdade que poucos entendem. Os anaquitas não eram invencíveis. Sua reputação era muito maior que sua realidade. Quando os 10 espias retornaram com seu relatório de terror, disseminaram um pavor que paralisou toda uma nação. O medo deles foi tão contagioso que a multidão inteira quis apedrejar Calebe e Josué, os únicos 2 que mantiveram fé. Este é o poder do mito. O mito é mais poderoso que a realidade. O anaquita era tanto símbolo quanto soldado. Mas aqui está a verdade. Calebe, aos 85 anos, conquistou Hebrom e expulsou os anaquitas praticamente sozinho. Isto não seria possível se fossem realmente invencíveis. O que realmente os derrotou? Não foi força bruta, foi fé, foi determinação. Foi um homem que se recusou a ser controlado pelo medo da reputação deles. A narrativa bíblica sugere algo ainda mais profundo. Os anaquitas eram descendentes de Nefilim, seres sobrenaturalmente híbridos. Mas o dilúvio tinha enfraquecido a linhagem. Com cada geração pós-dilúvio, a magia Nefilim se diluía. Pelo tempo dos anaquitas, eles eram ainda gigantes e fortes, mas humanos, vulneráveis, mortais. E isto é o que Calebe compreendeu. Enquanto os 10 espias viam gigantes intocáveis, Calebe via homens. Homens que podiam sangrar, homens que podiam morrer, homens que podiam ser vencidos pela fé em Deus. Quando Josué finalmente conquistou Canaã, a destruição dos anaquitas foi sistemática e completa. Os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, foram eliminados. Hebrom caiu, Debir caiu, as cidades fortificadas se renderam, mas foi Calebe que entrou em Hebrom. Foi Calebe quem reivindicou a terra que havia sido prometida 45 anos antes. E foi Calebe quem conquistou os anaquitas, não através de violência absoluta, mas através de coragem inabalável fundada em fé. O texto bíblico indica que Calebe expulsou dessas terras os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. A palavra expulsou, Wayaresh, é cheia de significado. Significa mais que apenas derrotar. Significa remover completamente. Significa que a terra que havia sido deles se tornou de Calebe. Uma inversão completa de poder. Mas aqui está a verdade sombria. Alguns anaquitas escaparam, fugiram para o território filisteu. E lá, nos séculos que se seguiram, a linhagem anaquita persistiu, enfraquecida, dispersa, mas viva. Séculos depois, quando Davi era um jovem pastor em Israel, quando a nação enfrentava novamente a ameaça filisteia, um gigante emergiu das cidades de Gaza, Gate e Ashdod. Seu nome era Golias, e ele era descendente direto dos anaquitas. O filho de Anak que lutou contra o rapaz de Judá. A última manifestação de um império de gigantes que havia durado séculos. Desde antes do dilúvio, através dos tempos pós-diluvianos, até ser finalmente aniquilado pela fé de um homem chamado Davi. A história dos anaquitas não é apenas sobre gigantes aterrorizantes. É sobre mito versus realidade. É sobre como o medo pode ser uma arma mais poderosa que a força. É sobre como uma reputação pode paralisar nações, até que alguém recuse aquele medo. Os anaquitas existiram, foram reais, foram poderosos, mas sua verdadeira força nunca foi física. Era psicológica. Era o terror que semeavam, a descrença que espalhavam, a paralisia que causavam. Quando Calebe enfrentou Hebrom,
Ele não enfrentava apenas gigantes. Enfrentava a narrativa que os gigantes representavam. A narrativa de que algumas coisas são impossíveis, de que algumas ameaças são invencíveis, de que algumas batalhas não podem ser vencidas. E quando Davi enfrentou Golias, centúrias depois, ele fez a mesma coisa, recusou o medo, recusou a narrativa, e com uma simples pedra, eliminou o último eco de um império maldito. Isto é o legado oculto dos anaquitas. Eles nos ensinam que gigantes morrem, mitos se desfazem, e a fé, simples, inabalável e divina, pode conquistar até mesmo o impossível.